Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para dar continuidade às nossas aulas de geografia. Vamos dar uma revisada sobre a população brasileira, os aspectos que norteiam essas características econômicas do brasileiro. Trouxe aqui alguns tópicos para vocês que falam sobre a população economicamente ativa, a participação feminina no mercado de trabalho, a desigualdade na distribuição de renda, as desigualdades de oportunidades e o trabalho infantil, não é? Lembrando, galera, que na aula passada eu já fiz um comentário com vocês sobre a participação feminina no mercado de trabalho, essa questão da desigualdade no mercado de trabalho, uma vez que a mulher já se propõe atualmente a ir estudar, a ir se profissionalizar e a lutar pelos seus direitos perante ao mercado de trabalho. Mas ainda temos uma porcentagem pequena referente à sociedade masculina. Nós temos aí, de cada 100 pessoas inseridas no mercado de trabalho, 44 delas são mulheres. Nós temos um significativo aumento na formação profissional, que eu acabei de falar, não é? Que a mulher, ela se profissionaliza hoje, ela vai em busca do que ela quer. A mulher do século XXI não é como a mulher do século XVIII, né? A mulher do século XXI, ela vai atrás do que ela quer, principalmente no que diz respeito à questão profissional. Se ela pode, ela vai atrás. E o mercado de trabalho ele está mais amplo hoje, porém ainda com essa desigualdade. A responsabilidade familiar. 40% das famílias são chefiadas por mulheres. Nós temos aí o contexto da familiar brasileiro, um contexto atual bem diversificado. E a mulher, hoje, se ela se propõe a chefiar a sua família, segundo os dados do IBGE, 40% dessas famílias são chefiadas por mulheres, e se ela se propõe a isso, ela faz da melhor maneira possível. E a valorização profissional e pessoal. Uma vez que ela tem a valorização profissional dela, automaticamente a valorização pessoal também vem junto, com esse conjunto de situações que faz com que ela se sinta bem no mercado de trabalho, embora algumas situações profissionais ainda nos trazem muitas desigualdades. Resultados da desigualdade social. Esse resultado da desigualdade social, eu trouxe para vocês aqui duas imagens que nos remete ao contexto social urbano. Que contexto social urbano é esse? O contexto do lixão. Hoje sabemos que as grandes cidades, aqui mesmo em Castanhal, né, nós temos um lixão. E nessa imagem aqui, várias pessoas catando lixos, seja para reciclar, que é uma forma de trabalho também, seja para encontrar comida, seja para encontrar uma roupa, para vestir, um calçado, etc. Então, esse contexto aqui nós temos muito nas grandes cidades. E é um contexto social em que as políticas públicas ainda não conseguiram minimizar essa situação dos lixões na cidade. Essa imagem aqui, ela nos reporta ao trabalho infantil, ao descaso de determinadas sociedades, ou melhor dizendo, de uma classe média que nos mostra que é superior às outras classes. Nós temos aí, com a evolução da população brasileira, ou vamos dizer assim, com a evolução da política brasileira, do contexto socioeconômico, do contexto social, que a gente tem que admitir que houve uma evolução. Apesar de todo esse contraste social, nós temos ainda essa questão que é enfatizada em muitos estados brasileiros, que é a questão do trabalho infantil. Um exemplo do trabalho infantil escravo é aqui no nosso estado. Ainda existem carvoarias que traz para nós o trabalho infantil escravizado, a criança é escravizada nesse trabalho.
E muitos outros que a gente vê nos centros urbanos aqui de Castanhal, por exemplo, várias crianças ainda vendendo bombons, né? Vendendo roupa e outras coisas. Então a gente tem que ter um olhar crítico para essa situação das desigualdades sociais, dessa falta de oportunidade para os jovens, para as crianças, para os idosos. E nós temos aí uma população brasileira crescente, mas que ao mesmo tempo que cresce, a desigualdade social também vai crescendo. Um alerta para vocês, para olharem com um olhar mais atento a todas as questões que envolvem essas desigualdades. A população economicamente ativa, nós estudamos em sala muito sobre essa questão aqui, né? Então, segundo dados do IBGE, a população economicamente ativa é a população considerada de 14 a 65 anos. Por que ativa? Ela está apta, ela está ativa, ela pode trabalhar. Então, dentro dessa dinâmica aqui, é a população jovens, né, e adultos e idosos que têm possibilidade de trabalhar, que têm trabalho remunerado ou que procuram essa remuneração através de um emprego, né? Então, essa população aí é considerada uma população economicamente ativa. Essa imagem aqui é uma imagem da profissão de marketing, né? Vocês estão analisando aqui, estão em uma mesa discutindo várias soluções, provavelmente em torno da sua profissão. Mas lembrando, galera, que essa imagem aqui, ela não pode atualmente estar em ênfase, não é? Não podemos atualmente ficar tão pertinho diante do contexto crítico que nós estamos passando. Temos que deixar uma certa distância um do outro para o bem de todos. Muitíssimo obrigada. Espero que vocês continuem estudando em casa, dando uma revisada no primeiro e no segundo capítulo. Beijos!